Veja aqui nesse print do site do Banco Central, no ano de 2019, a minha dívida chegou a R$ 71.000. Isso fora outras dívidas que eu também acumulei no decorrer do tempo. E olha como está o meu score hoje. E olha que os bancos já estão me dando até crédito, hein? Já fica aí no vídeo que hoje eu vou te mostrar como eu consegui esse feito. E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. E hoje eu trago aqui para vocês uma aula obrigatória para quem quer sair das dívidas, galera. Por um momento da minha vida, eu acabei abrindo um negócio por conta de problemas que aconteceram na época aí. Eu me formei na faculdade em 2016. Eu estava trabalhando registrado por meados aí de 2018, eu fui desligado da empresa e eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais voltar a trabalhar CLT. E aí eu tive uma ideia, né, com um sócio que eu tive, eu resolvi abrir um negócio e acabou que esse negócio no início deu certo, depois nem tanto. E eu na época eu não tinha, eu nunca tive dívidas, né? Então eu não sabia qual que era o peso disso, qual que era a influência disso. E quando você não passa por uma dificuldade, você meio que não tem muito parâmetro, né, para saber o quão é difícil, né, aquilo, né? A dor do outro ela é sempre menor do que a nossa, né? Só nós sabemos o que nós passamos. Então, eu me lembro que o negócio já não estava indo bem, né? Então, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, muito provavelmente eu tinha largado isso para lá e tinha tocado outros rumos. Mas naquela insistência, né, de querer fazer dar certo, de viver aquele sonho, eu acabei utilizando cartões de crédito como se fosse fluxo de caixa do negócio que eu tinha. E eu acredito que isso foi o meu grande erro, galera, porque eu misturei as finanças da empresa com as minhas finanças pessoais e como dava muito pouco retorno, isso foi virando uma bola de neve. E eu sempre na esperança disso dar certo, né? Eu trocava de localidade ali para ver se melhorava as vendas, né? E eu me lembro que em 2019 para 2020, né, quando começou, né, esse furacão que nós aí já sabe, todo mundo sabe, né, o que passamos aí nesses últimos anos. E eu me lembro que foi eu trocar de loja, vendi muito bem nos primeiros 7 dias, eu fiz um resultado assim maravilhoso. No oitavo dia veio o lockdown, né? Foi quando fechou todos os comércios, assim, a maioria presencial, né? E eu me lembro que, como o negócio que eu abri era um ramo de fitness, né? Um ramo de academia, eu me lembro que eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque eu não tinha essa noção ainda, né? Mas eu já estava no fundo do poço, né? Com relação à finança. E mesmo colocando para vocês a data de 2019, esse problema já vinha se arrastando no decorrer dos anos, né? Então, veja que em 2020 que o lockdown ocorreu e em 2019 eu já estava com essa dívida, mas eu não enxergava isso. Para mim estava tudo bem, era só o meu nome, né? Que ia ficar sujo e tudo mais. Eu estava com essa mentalidade aí que hoje eu não concordo muito. No decorrer do vídeo eu vou explicando para você. E aí, galera, o que aconteceu foi que todo o dinheiro que eu tinha guardado ali, né? Porque eu tinha que ter um fluxo de caixa nem que seja mínimo para pagar minhas contas. E eu falei, olha, não vou pagar mais, né? Eu já estava tentando negociar esses cartões, alguns cartões eu estava até pagando, dois eu deixei de pagar e um continuei pagando para eu poder ter como comprar as mercadorias para revender, né, galera? Só que a conta não tem como fechar. Para pensar um negócio que o lucro que eu tiro, eu não consigo nem repor o meu estoque, né? Então foi um negócio que eu comecei tudo errado, galera. Foi algo assim, uma loucura mesmo. Hoje um short foi uma loucura e eu não faria de novo. E nesse meio tempo dessa história que eu contei para vocês, eu vim acumulando dívidas em cheque especial do banco, porque eu sempre tive muito limite, cartão de crédito, eu sempre tive muito limite. Meu Nubank tinha 10 mil de limite. E aí eu estava numa mentalidade na época que tudo aquilo era grana que eu poderia investir na minha loja, né? Meio como se fosse tirando vantagem do banco, assim. Eu poderia investir na minha loja e não precisaria pagar, porque só ia sujar meu nome e ia ficar tudo bem. Só que, galera, por falta de gestão, por falta de estudo, todo esse dinheiro que retornava, eu tinha que repor a loja, né? Então eu repunha a loja, o lucro eu acabava pagando minhas contas, só que eu sempre achava que minha loja estava vazia, estava faltando produtos, então eu acabava comprando de novo. Só que esse ciclo chegou uma hora que a conta chegou, né? Não era sustentável. Então eu me vi em todas essas dívidas, veio a pandemia, eu não tinha fluxo de caixa para poder quitar isso, né? Porque eu não tinha como trabalhar e acabou que eu não consegui pagar.
E galera, nesse meu tempo foi um tempo muito difícil, né? Eu lembro que minha autoestima foi lá embaixo, eu não sabia o que fazer, né? Porque eu não tinha nem crédito para poder tentar pensar em fazer alguma coisa. E eu fiquei muito tempo nisso, né, galera? Mesmo depois que as academias reabriram, depois que passou esse período de lockdown, eu ainda continuei insistindo, insistindo. E eu me lembro que no meio do ano de 2022, eu praticamente aí numa depressão, né, financeira, né? Eu não me sentia depressivo assim em outras áreas da minha vida, mas financeiramente é como se fosse uma depressão mesmo, porque eu não enxergava a saída. Eu decidi dar um basta, né, nessa situação e decidi voltar para o CLT. E galera, na época eu lembro que eu fiquei meio atrapalhado, desesperado, eu até fiz ficha em umas empresas assim para trabalhar fora da minha área, que não faz o menor sentido, né? E ali um dia procurando vagas no Telegram, encontrei uma vaga para fazer algumas tarefinhas ali que eu sabia, pagava R$ 120 por dia. E aí eu falei, ah, vamos nessa, né? Pô, R$ 120 por dia, 10 dias 1.200, 30 dias 3.600 e por aí vai. E comecei a trabalhar, o pessoal tava precisando muito lá, então fui todos os dias, galera. Não vi domingo, não vi feriado, foi pra quitar mesmo. Tava devendo minha sogra, tava devendo amigos que já tinham me emprestado o cartão para eu poder fazer compras, né? Para poder vender na minha loja. Foquei nisso para poder pagar minhas dívidas, galera. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui é: para quitar suas dívidas, galera, tem que trabalhar. Tá? Não tem o que fazer. Nós que não somos, né, herdeiros, a gente precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro. Então, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ganhar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas assim como o primo pobre diz, né, a gente tem que pegar ele chamou de ano do cão, né, que é um ano que você trabalha muito para poder se organizar. Para os outros anos, você somente ir mantendo aquilo, né? Sair da inércia que é muito difícil. Depois que você sai, aí fica mais tranquilo. Então, o primeiro ponto é trabalho, tá bom, galera? Para sair das dívidas, tem que trabalhar. E o segundo ponto que eu quero deixar para vocês aqui, que é muito interessante, é referente a estudar sobre as suas dívidas, né? Eu me lembro que eu tinha tanta dívida que eu não sabia mais por onde começar a pagar. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? E eu vi que no YouTube tinha conteúdos. Então, eu gostaria de deixar um conhecimento aqui que eu aprendi, que é você saber categorizar suas dívidas. Então, você pode categorizar suas dívidas em três categorias, né? Você pode separar suas dívidas em três categorias. A primeira delas, galera, é a que você precisa pagar, a que você precisa pagar primeiro, que são as dívidas com pessoas que confiam em você, com cartões que não são seus, são dívidas com pessoas físicas. E essas dívidas são as que mais tiram a sua paz. Seja porque a pessoa está te cobrando, seja porque é uma pessoa que você considera e você está deixando de honrar com seu compromisso com ela, né? Então, se a pessoa confiou para te emprestar um dinheiro, ela também precisa do dinheiro, né? Mas dificilmente a pessoa não vai precisar. E nós precisamos honrar com esses compromissos. Então, essa é a primeira dívida que você tem que quitar. Depois dessa, a segunda dívida que você tem que quitar são dívidas com garantia. O que é isso, galera? Existem dívidas que não têm garantia. Por exemplo, cartão de crédito. Essa dívida, ela não tem garantia. Por isso que se você não paga, os juros são altos, porque o banco não tem uma garantia. Se você não pagar, o máximo que eles vão fazer é sujar o seu nome. Não tem garantia. Agora, se você for fazer, por exemplo, um empréstimo colocando o seu carro como garantia, os juros já diminuem, porque o banco ele tem ali um carro que ele consegue bloquear, que ele consegue vender como garantia se você não pagar. Entendeu a diferença? Então, as dívidas com garantia, você tem que pagar. Porque se você deixar de pagar, você perde o seu carro. Se você tiver um empréstimo consignado, você fica sem o seu salário se você não pagar. Se você tiver um financiamento imobiliário, você perde o seu bem. Então, dívidas com garantia, seja qualquer seja qualquer garantia que você tenha colocado, penhora e tudo mais, é a segunda dívida que você tem que pagar, porque senão o prejuízo vai ser maior, tá bom? E por fim, as dívidas sem garantia. Essas são as dívidas, galera, que você vai deixar por último. Tá? São as dívidas que não têm garantia. Então, financiamento não, empréstimos, cheque especial, cartão de crédito.
o banco ele só vai fazer pressão, vai ficar te ligando ali 80 vezes por dia, fazendo marketing abusivo, né, que já tem uma lei hoje que previne isso, vai sujar seu nome para você não obter mais crédito, é a única coisa que ele consegue fazer. Então, quando eu aprendi isso, foi um divisor de águas para mim. Então, quando eu comecei a trabalhar, primeiro eu quitei as dívidas das pessoas próximas, meio que quando eu fiz isso, ninguém sabia mais que eu era endividado. Vê a diferença? Então, eu já consegui um gás ali para poder continuar nisso. Então, quando eu comecei a trabalhar nessas diárias, eu estava trabalhando tanto que o pessoal lá gostou de mim e me ofereceu uma proposta CLT, né? E aí era tudo que eu queria, né? Então, eu acabei aceitando, já tinha um salário para mim, para eu poder quitar minhas dívidas. E galera, esse período que eu abri minha loja, apesar de eu ter cometido muitos erros, eu não tenho arrependimento. Por quê? Porque eu aprendi muito, né? O legado que ficou para minha vida foi um legado de experiência, né? Um legado de vivência. Então eu aprendi a viver com muito pouco, né? Eu literalmente contava as moedas, eu comecei a valorizar cada centavo. E eu me lembro que antes desse empreendimento que eu tentei abrir, eu não era assim, né? Eu era muito gastão, a minha mãe até brigava comigo, né? Falou, pô, você gasta muito, você aparece com uns negócios nada a ver com casa. Então, com essa experiência, aliado a um salário fixo que eu tinha, porque eu estava acostumado a nem ter uma grana fixa por mês, foi as ferramentas que eu precisava na época para poder quitar minhas dívidas. Então eu me lembro que foi muito rápido. Eu fiz exatamente o que eu falei para vocês, paguei primeiro as pessoas, depois eu quitei dívidas com garantia, né, documentação da minha moto que eu tinha na época, pagar isso daí para poder garantir meu bem, né, para não perder aí na rua. Seguro, né, sempre paguei seguro, nunca deixei de pagar. E por fim, as dívidas com cartões de crédito. E aí, galera, vou entrar aqui no terceiro ponto do vídeo, que esse ele é mais aprofundado, né? Ele é mais complexo, que é trabalhe na sua organização. Galera, quando eu comecei a mexer com as dívidas de cartão de crédito, que eu comecei a ver realmente o buraco em que eu estava, galera, não foi fácil, né? É um processo dolorido. Nós temos um status, nós temos uma autoestima, né? Nós temos uma imagem ali que a gente acaba querendo zelar. E galera, eu lembro que nessa época eu deixei tudo isso de lado. Quem me conhece aí de longa data sabe que, Silas, vamos para um lugar? Cara, não tenho grana. Ah, vamos no aniversário de fulano? Não tenho grana. O meu foco era me organizar, porque com essas dívidas, primeiro que eu já não tinha crédito. Tudo que eu queria comprar, eu precisava, eu não tinha, não teria como, né? Então foi um momento assim de muita reflexão e de muita organização. E esse processo, pessoal, para você quitar uma dívida tão alta, ele demanda tempo, né? E nesse tempo eu foquei em alguns aspectos da minha vida para poder conseguir quitar isso, que são eles: ganhar mais, gastar o mínimo possível e fazer sobrar no fim do mês. Esses são os três pilares que eu construí para poder quitar essas dívidas. Então, como eu via que eu não ia conseguir quitar, eu deixava rolar, né, infelizmente, e eu me planejava porque eu sabia que uma hora ia ter uma renegociação. Então eu sempre estava ali guardando um dinheiro, separando um dinheiro para poder resolver isso enquanto eu vivia a minha vida, porque eu sabia que uma hora eu ia sair dessa situação. E aí, detalhando um pouquinho mais as minhas dívidas, eu queria deixar aqui para vocês alguns prints e algumas evidências, né, que eu tive essa dívida, mas basicamente, com o Banco Itaú, que é até engraçado, eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas basicamente com o Banco Itaú eu tive o cartão que mais acumulou juros, né, que naquela época era absurdo assim o rotativo do cartão, por isso que eu não paguei, tá? Mas eu vou falar isso daqui a pouco. No Banco Itaú era 57 mil reais, mais 4 mil de cheque especial. Tá? Eu vou deixar o printzinho aqui do Banco Central e vou fazendo a edição, né? Tudo listadinho. Eu tinha também um cartão do Banco Cetelem, que tinha mais ou menos aí uns 4 mil. No print do Banco Central tá como 2 mil, mas eu me lembro que eles sempre me cobravam uns 4 mil, que esses 2 mil era dívida que eu tinha gasto mesmo, mas sempre tem juros, né? E essa dívida praticamente dobrou. No Itaú também tinha mais uma dívida de 6 mil, porque era um segundo cartão que eu tinha, né? Eu tinha três cartões no total. E o do Banco Itaú, ele tinha um cartão que era praticamente o mesmo ali, só que eu vi aí no site do Banco Central que eles separaram essa cobrança, né? E eu tinha um cartão da Nubank também,
e chegou aí a 4 mil também. Tá? Então, totalizando aí, galera, fora uma dívida com o e-mail que eu tive, que eu abri um e-mail e não paguei um ano, depois nunca mais paguei, eu estou regularizando isso agora, aí totalizando, deu 74 mil, né? Isso que eu consigo comprovar para vocês, fora pessoas que eu devia, fora cartões que eu tinha pegado emprestado com outras pessoas e fora a dívida do e-mail. Então veja quão grave essa situação ficou, né? E aí foi onde eu percebi que, pô, a vida não é brincadeira, né, pessoal? O que você faz tem uma consequência. E no meio de tudo isso, galera, eu tinha tanta coisa para pagar que a gente acaba tomando algumas decisões que a gente se arrepende depois, né? E aí veio essa questão do MEI, né, que eu abri, que era um CNPJ para minha loja. Foi uma besteira, porque eu nunca usei isso, nunca precisei. Eu poderia ter tocado minha loja nesse início sem MEI tranquilamente. E aí eu nunca paguei, e isso quando você abre CNPJ, empresa é algo muito sério, né? Então hoje, quando eu fui correr atrás aí, acumulou R$ 4.500 de mensalidades todo mês, né? Então eu consegui acionar um contador e consegui parcelar isso. E aí nessa época, galera, quando eu estava no fundo do poço, veio o meu planejamento que eu tinha que fazer para poder quitar isso. Então o que que eu fiz, galera? Não paguei, né? Então, se você hoje tem uma dívida com cartão de crédito e principalmente se o seu nome já está sujo, né? E você não consegue pagar, você está pagando sempre o mínimo, galera, não faz sentido pagar o mínimo. É isso que o banco quer fazer com você. Ele quer que você pague sempre o mínimo e você paga, vamos supor, você está devendo R$ 1.000. Sua fatura no mês que vem, ela vai vir 1.100. Aí você paga R$ 1.000, R$ 100 e a fatura no outro mês vem R$ 1.000 de novo. Então, ou seja, você está jogando dinheiro no buraco e ele nunca está enchendo, né? Então, eu parei de pagar, não paguei nenhuma vez o mínimo, isso eu sempre tive para mim. Parei de pagar, meu nome sujou, mas paciência. E aí, galera, é um processo difícil porque eu fiquei muito tempo com o nome sujo, né? E se você já tá com o nome sujo, galera, eu indico que você não pague. Tem vídeos no YouTube de especialista em dívidas, onde as pessoas trabalham em banco e sabem como funciona, né? Foram esses conteúdos que eu busquei na época. Hoje eu tô passando para você todo mastigado aqui, né? Mas não compensa você pagar se você não vai conseguir pagar tudo. Deixei lá quietinho, foi aumentando, 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 eu não sabia onde é que ele ia parar. Mas como eu não tinha como pagar, eu falei, não, vamos esperar para ver no que vai dar. E aí, galera, eu elaborei alguns passos aqui para você quitar essas dívidas, né? O primeiro passo é calma, galera, calma. Não adianta se desesperar, não adianta chorar. Pensa que já é algo que aconteceu, né? Você aprendeu com isso, vai servir de experiência e que o tempo vai resolver. Suas decisões vão ir mudando, são reflexões que você vai fazer. E você tendo calma, é muito melhor para você tomar suas decisões, né? Não gaste mais, não procure prazeres momentâneos, principalmente afetando sua vida financeira, para tentar tapar aquele buraco, né? Procure outras formas de você se preencher, né? Para que você consiga sair desse momento. O segundo passo, galera, foi o trabalho, né? Que eu já comentei aqui no vídeo, não tenho o que fazer, né? Trabalhei mesmo, assim, como se não houvesse amanhã, porque o meu sonho era honrar com meus compromissos, né? Eu tinha tanto esse sonho, galera, que quando eu consegui, eu fiquei até meio perdido, né? Eu tive que recalcular a rota, né? Como faz o GPS. Eu fiquei meio perdido, porque eu foquei tanto nisso que eu não sabia nem o que fazer depois que eu terminasse isso, sabe? Porque é uma situação tão difícil, tão constrangedora, né? Que a gente fica bem baqueado. Então, trabalhei muito, consegui quitar. E aí, depois que eu quitei essas dívidas, eu consegui recalcular a rota da minha vida, colocar os pés no chão e aí sim definir o que eu queria para mim. E o terceiro passo, galera, foi a mudança de mentalidade, né? Tem vídeos aqui no canal, né? E com certeza vou gravar mais vídeos sobre isso para ensinar vocês a cada dia mais mudar a sua mentalidade, né? Tem um momento de você comer fora, tem um momento de você comer em casa. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com os erros. Minha família sempre teve muitos administradores bons, né? E eu nunca dei ouvido aos conselhos deles. Então eu tive que errar para poder aprender. Então eu espero muito que com esses vídeos que eu tenho gravado, eu esteja conseguindo ajudar vocês. E, galera, se você tem dificuldade nessa organização,
Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um curso, tá? De investimentos e finanças pessoais. É um curso que custa apenas R$ 100, né? É claro que eu vou ganhar uma parcela, mas a intenção desse curso, galera, é para quem quer se aprofundar melhor nesse assunto, principalmente de investimentos, né? A gente sabe que hoje em dia no YouTube tem muito conteúdo aí que não dá muito para se aproveitar. E lembrando que para você indicar investimentos, você precisa ter um certificado, né? Uma certificação. Então, dá uma olhada na página de venda deles aqui. Se você não tem esses R$ 100, eu indico que você não compre, galera. Eu estou indicando para quem realmente quer se aprofundar no assunto e quer um conteúdo ali regradinho, né? Bonitinho, de como organizar suas finanças e que está procurando um curso para investir nisso, tá bom? Galera, passando essa turbulência aí, né, dessas dívidas, como que eu estou hoje, né? Graças a Deus, galera, 99,9% dessas dívidas eu já quitei, tá? Após esse período de dívidas, eu consegui fazer uma festa de casamento, né? Que era o sonho da minha esposa. E sendo o sonho dela, também é o meu sonho, né? Tem até uma foto aqui que eu mostrei no último vídeo. Essa aqui já é uma outra foto que a gente tirou no pré-wedding. E a gente tem muitas fotos para relembrar esse momento, né? Foi, foi algo muito legal que a gente fez para poder eternizar, né, essa nossa união e que Deus nos abençoou. E não foi barato, galera. E eu consegui pagar juntamente com ela, né? Não foi só eu sozinho, claro. Ela também ela pagou praticamente não, pagou a metade. Eu também consegui, galera, comprar um apartamento na planta, né? Então foram 2 anos aí pagando a entrada. A gente conseguiu quitar 30 mil de entrada. A entrada já está quitada. Agora nós só estamos pagando a evolução de obra e vamos começar a pagar o condomínio no mês que vem, né? Que vai sair a chave agora. E o financiamento que logo logo vai vir também. Então olha quanta coisa, galera, eu consegui construir, né? Fora que eu consegui me manter, não é? Trocar de celular, fazer coisas básicas. E tudo isso, galera, foi única e exclusivamente com mentalidade, né? Hoje eu tenho uma vida praticamente minimalista, não considero minimalista porque existem coisas que eu poderia tirar, mas eu não tiro por opção, né? Consegui também comprar um carro, comprar uma moto, tudo com organização. É o carro do ano? Não é, galera. É a moto do ano? Também não. Não é moto de alta cilindrada, mas são bens que eu amo muito, porque eu sei o esforço que eu tive para conquistar e que me são muito úteis, né? Com certeza, se não me fosse útil, já tinha vendido já. Fora que hoje também eu tenho crédito, vou colocar aqui no vídeo como que tá meu score e o que aconteceu esse mês, que eu fiquei muito feliz, que foi o próprio Banco Itaú, a quem eu devia tanto no passado, né? Hoje, ontem, inclusive, né, mais precisamente, eu consegui pedir um cartão de crédito com eles, né? Então veja que interessante, já liberaram até cheque especial para mim, então 2 dias aí para eu me endividar de novo, né? Só que dessa vez não, galera. Já pedi meu cartão de crédito porque eu tava sem, né? Agora que eu tô conseguindo pedir. Então, com tudo isso, galera, que eu citei para vocês, o ganho que eu tive, assim, que mais mudou na minha qualidade de vida foi ter a minha paz de volta, né? Porque não é fácil, né, galera? Quem tem dívida, a gente não quer falar sobre o assunto. É muito estranho a gente não quer nem desabafar com ninguém, porque não é fácil ter dívidas, né? Porque a gente quer começar a guardar dinheiro, a gente quer começar a investir, a gente quer começar a viajar, a gente quer começar a fazer coisas boas. E não sair do negativo, né? Sair do negativo é muito mais difícil do que sair do zero. Então, o principal ganho que eu tive foi a minha paz. Ah, claro, tem um vídeo aí que passado, né? O último vídeo, vou deixar o link na descrição, de como eu juntei também meus primeiros 15 mil, né, galera? Olha que interessante, quanta coisa eu consegui fazer apenas me organizando, né? Trazendo uma reflexão aqui, todo esse momento que eu passei, foi ruim, galera. Mas será que se eu não tivesse passado por isso hoje, eu teria essa mentalidade? Então, tudo isso são situações para nós refletirmos, né? Então, não é algo para eu me envergonhar. Muito pelo contrário, é algo para eu me orgulhar. Porque daqui para frente, eu estou escrevendo uma nova história, né? Eu estou tomando outras decisões para ter outros resultados, outras consequências. Então, fica a reflexão, galera. E o que fica de lição, galera, já aproveitando o gancho dessa situação toda cartão de crédito, galera, não faz parte do seu salário, tá bom?
Então, nessa época, eu pensava isso, eu pensava que o cartão de crédito era uma extensão do dinheiro que eu tinha. Todo crédito que aparecia para mim, eu ia pegando, eu ia gastando. Só que, galera, uma hora você tem que pagar. Tem uma brincadeira aí que tem um meme que fala que o cartão de crédito quebra um galhão. Só que depois ele pega esse galho que ele quebrou para você e bate na sua cabeça de novo depois, né? Então, sempre tomar cuidado com o cartão de crédito e parcelamento. Tem vídeo no canal também falando sobre dicas de como você fazer o seu dinheiro render mais, né? Que são erros que você comete aí com o seu salário, que acabam com o seu salário. E eu falo sobre cartão de crédito, parcelamento e tudo mais. A segunda lição que eu aprendi, galera, é dívidas para investir tem um risco muito alto, né, galera? O que que acontece? Às vezes a pessoa tem um dinheiro e ela quer investir esse dinheiro que ela tem. O risco é alto? É, só que ela vai perder o dinheiro que ela já tinha. É ruim? Sim, galera, muito ruim. Porém, se você faz uma dívida para investir em algo, o seu risco é dobrado. Porque se esse algo não der certo, você não vai ter nenhum dinheiro para quitar essa dívida. Então, vê que tem uma diferença? Então, hoje, galera, antes de empreender, se eu fosse empreender de novo, que eu não sei se eu vou, eu primeiro pensaria em como levantar capital para isso, né? Fora que tem que estudar, né? Tem que se capacitar. Empreendimento não é brincadeira e eu aprendi isso da pior forma. E aí, galera, até sendo um pouco repetitivo, né? Também uma das coisas que eu aprendi é não fazer dívida, né, galera? Pensar 200 vezes antes de fazer uma dívida. Hoje é o que eu faço, porque como a gente sai desse buraco, a gente não quer voltar de jeito nenhum. Então, hoje, o que eu faço é isso. Sair de uma dívida, galera, é muito mais difícil do que entrar nela, tá bom? Então falando sobre todo esse assunto, né? Se você quer saber aí como que eu consegui juntar 15 mil, mesmo com todo esse contexto que eu falei para vocês, tá bom? É só você acompanhar esse vídeo aqui e vai ter ainda que as dicas vão continuar para você conseguir, além de quitar suas dívidas, fazer sobrar mais dinheiro para você conseguir guardar, poupar e investir.